Eu acho muito interessante como a medicina moderna ela começou a colocar várias diferentes patologias dentro de grandes espectros. E talvez um dos maiores exemplos disso seja o próprio transtorno do espectro autista. Porque essa ideia inicial fazia muito sentido, né? Você facilitar o reconhecimento, padronizar um critério, você permitir um diagnóstico mais precoce e com isso melhorar o acesso ao tratamento. E de fato, nunca se falou tanto sobre o autismo quanto hoje. Esse termo ficou extremamente conhecido, foi extremamente compartilhado, mas ao mesmo tempo, talvez tenha acontecido uma outra coisa. Quando várias peculiaridades diferentes elas passaram de um mesmo grande guarda-chuva, talvez esse conceito ele tenha começado a perder parte da profundidade, porque antes existiam diagnósticos separados, como por exemplo a síndrome de Asperger, como a síndrome de Heller. Inclusive essa palavra autismo, ela vem do grego autos, que significa algo como voltado para si mesmo. Inclusive originalmente esse termo surgiu como uma tentativa de descrever esses indivíduos progressivamente isolados da realidade externa, algo que durante muito tempo na verdade ficou até confuso em relação da própria esquizofrenia. Só que isso já é um assunto para um outro vídeo, tá? Então perceba uma coisa muito interessante. Esse termo, autismo, inicialmente ele descrevia um comportamento, não descrevia necessariamente uma causa. É uma forma de desconexão com o ambiente externo. Só que a síndrome de Heller era algo muito mais específico do que isso, porque você tinha uma criança que tinha desenvolvimento completamente normal. Ela aprendia a falar, ela aprendia a brincar, ela reconhecia os pais, ela interagia e depois ela começava uma regressão neurológica extremamente agressiva. Ela perdia a linguagem, ela perdia a interação social, ela perdia o controle urinário, ela perdia essas habilidades cognitivas. Tanto é que muitos neurologistas eles descreviam aquilo como uma das formas mais precoces de demência infantil já observada. Olha como essa expressão soa como um peso muito maior. Isso aqui é muito diferente de um neurodesenvolvimento atípico desde o início. Agora, já a síndrome de Asperger tinha um outro perfil completamente diferente. Muitos pacientes tinham uma linguagem preservada, tinham uma inteligência normal, às vezes até acima da média, hiperfoco intenso e grande dificuldade social. Só que hoje tudo isso acabou sendo absorvido pelo mesmo termo, espectro. E eu entendo por que isso aconteceu. A ideia era facilitar o diagnóstico, era padronizar um critério, melhorar o acesso. E nesse sentido, isso funcionou. Só que toda simplificação tem um custo. Porque quando diferentes fenótipos começam a compartilhar o mesmo grande guarda-chuva diagnóstico, surge uma pergunta interessante. Será que com isso nós ganhamos acesso e reconhecimento, mas nós perdemos parte dessa precisão? Porque hoje essa palavra autista nunca foi tão conhecida, mas talvez a maior prova de como alguns detalhes se perderam ao longo do caminho seja o fato que na verdade quase ninguém se lembra mais da síndrome de Heller.